Meu nome é Valnice Silva dos Santos, eu sou promotora de justiça, titular da promotoria, da 14ª Promotoria da Infância e Juventude, aqui da capital, da cidade de Cuiabá. Eu atuo na Promotoria da Infância e Juventude de Cuiabá há cerca de 1 ano e meio. Mas, desde que eu tomei posse no Ministério Público, por todas as comarcas em que eu trabalhei, eu sempre atuei na área da infância e juventude. Eu trabalhei nas cidades de Peixoto de Azevedo, Altaraguaia, Juína, Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande. Então, a boa parte, cerca de 80% da minha carreira, eu atuei na área da infância e juventude. Então, nessa tarde, eu vou passar para vocês um pouco do que nós trabalhamos aqui na promotoria, um pouco das demandas que nós recebemos aqui na promotoria, e em especial quanto ao enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes nesse período da pandemia do Covid-19. Então, para iniciarmos, eu vou passar aqui os principais normativos legais de proteção que tem dispositivos de proteção à criança e ao adolescente. O principal normativo que nós temos, a principal lei que nós temos é a nossa Constituição Federal de 1988, que trouxe o princípio da proteção integral para as crianças e adolescentes. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90. Em 2017 foi promulgada a Lei 13.431 de 2017, que é a lei que assegura direitos à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, onde ela prevê o depoimento especial. Nós temos diversos artigos previstos no Código Penal que prevêem os crimes, condutas que podem incriminar as pessoas que praticam algum tipo de violência contra a criança e adolescente, e nós também temos leis esparsas prevendo alguns tipos penais. Então, a Constituição Federal de 1988, no artigo 227, ela trouxe a doutrina da proteção integral. Ela foi um marco com relação às crianças e adolescentes, ao Instituto da Proteção da Criança e do Adolescente. Por esse artigo da Constituição de 88, ele prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais, quais sejam o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, a convivência familiar e comunitária, e assegura também que nossas crianças e adolescentes têm que serem colocadas a salvo de qualquer tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, desse artigo da Constituição Federal, nós extraímos a doutrina da proteção integral, o princípio da proteção integral, do melhor interesse, e o dever, não é só o dever da família de assegurar esses direitos às crianças e adolescentes, mas sim a corresponsabilidade de família, Estado e sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, esse ano fez 30 anos da sua promulgação. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. O Código de Menores, ele não trazia o princípio da proteção integral, ele não vislumbrava na criança e do adolescente uma pessoa titular de direitos. Ele fazia distinção entre crianças em situação regular e crianças em situação irregular. E ele não previa os direitos a todas as crianças e adolescentes sem fazer distinção. E o termo menor, ele era tido como pejorativo. Ele via a criança como um objeto, como
um sujeito não titular de direitos. Com a promulgação da Constituição Federal em 88 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, então foi um marco divisor na história das nossas crianças e adolescentes. A partir da Constituição, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, veio a garantia da proteção integral, a garantia de direitos e deveres de cidadania a eles, e o que eu falei também no artigo anterior, que determina a família, a sociedade e ao Estado a corresponsabilidade nessa proteção. Então, a criança e o adolescente ganharam um novo contexto jurídico. Eles foram reconhecidos como cidadãos sujeitos de direitos e deveres, com a liberdade de ir e vir. Eles tiveram uma nova roupagem com a Constituição e com o Estatuto, que prevê uma série de garantias para as nossas crianças. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tratamos crianças como a pessoa até 12 anos incompletos e o adolescente entre 12 e 18 anos incompletos. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ser aplicado excepcionalmente até os 21 anos de idade. Então, entrando mais um pouquinho no nosso tema, vamos falar sobre as formas de violência. Trago aqui as 4 formas de violência que as nossas crianças e adolescentes sofrem diariamente, que chegam para vocês no setor de saúde, que chegam para os conselheiros tutelares, que chegam aqui na Promotoria de Justiça. Temos a violência física, a violência psicológica, a sexual e a negligência. A terceira lei que eu mostrei para vocês ali no início, ela traz um conceito, a Lei 13.431 de 2017, que é a Lei de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. Ela traz no artigo 4º uma definição do que a lei entende como essas violências. O que ela prevê como forma de violência física, psicológica, sexual e negligência. Então, no inciso 1, ela traz uma definição dessa forma da violência física. A violência física é toda ofensa à integridade física, integridade corporal da vítima, da criança e do adolescente. São os castigos físicos, como o uso de cintos, varas, chinelos, queimaduras. O Conselho Tutelar é sempre acionado para atender esse tipo de violência física que nossas crianças e nossos adolescentes sofrem. Principalmente aplicado pelos pais, como forma de correção. E, infelizmente, até hoje as pessoas, alguns pais entendem que a melhor forma de corrigir o filho é batendo. Então, é uma forma de violência física, ofender a integridade corporal da criança, e nós recebemos diversos encaminhamentos noticiando a violência física contra a criança e do adolescente. Temos também a violência psicológica. A violência psicológica compreende qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente. E também essa lei prevê também como forma de violência psicológica a alienação parental. A alienação parental ocorre geralmente quando os pais são separados. Um pai é o titular da guarda da criança, a outra parte tem o seu direito de visita, e normalmente esses genitores se separam, continuam no conflito familiar e passam para uma disputa pela guarda unilateral, pela atenção da criança, e nessa disputa, nesse conflito familiar entre eles passam a praticar violência psicológica em relação ao seu filho, fazendo com que a criança
ela tenha uma aversão em relação à outra parte. Então, esse tipo de violência é induzido por um dos genitores, ou pelos avós, ou por quem tem a guarda da criança, autoridade sobre ela, e a criança acaba repudiando a outra parte. Então, é um tipo de violência psicológica, alienação parental, e ocorre muito. E também, outra forma de violência psicológica, sofre aquela criança ou adolescente que foi testemunha de violência. Então, uma criança ou um adolescente que testemunhou um crime bárbaro, testemunhou um crime contra alguém da sua família, viu o pai ser agredido, viu um ente familiar ser assassinado, ou algum outro crime grave, essa criança também sofreu um trauma psicológico, sofreu uma violência psicológica. E está previsto também como essa forma de violência nessa lei de proteção à criança e ao adolescente. Por isso que essa lei 13.431, ela dispõe sobre criança ou adolescente vítima de violência ou testemunhas de violência. E nós temos também a violência sexual. Eu vou me estender um pouquinho aqui nessa parte da violência sexual, porque eu acredito que o tipo de violência, a violência física e a violência sexual, são as violências que vocês mais devem atender nas suas unidades de trabalho, nas unidades de saúde em que vocês trabalham, nas escolas, nas creches, onde os profissionais da educação trabalham. Então, a violência sexual está prevista no inciso 3º aqui do artigo 4º da lei, e ela compreende qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar o ato da conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, podendo expor o corpo em foto, em vídeo ou por meio eletrônico. Então, a violência sexual, ela pode consistir no abuso sexual, o abuso sexual propriamente dito, que é obrigar a criança a praticar a conjunção carnal, é o estupro, e pode ser caracterizado também como a prática do ato libidinoso. Muitos casos que chegam aqui na promotoria, às vezes o acusado é o pai ou o padrasto, aí tem a mãe não sabe se acredita na filha ou não. A criança é encaminhada para fazer o exame lá pela delegacia de polícia, a criança é encaminhada para fazer o laudo de constatação de violência sexual, e lá no exame, no exame lá na Politec, às vezes, boa parte dos casos, dos laudos, constata que não houve conjunção carnal. Mas constar no laudo que não houve conjunção carnal não significa que a criança... não significa que não houve o abuso sexual. O abuso sexual se caracteriza pela conjunção carnal e pelos atos libidinosos também. E os atos libidinosos, o exame não vai constatar, é lógico, né? Então, os atos libidinosos consistem em passar a mão pelo corpo, qualquer conduta que utilize a criança para fins sexuais, sem que ocorra a conjunção carnal. Então, esse tipo de abuso ocorre muito e, frequentemente, nós recebemos esse tipo de caso aqui na promotoria. A vítima, como ela é uma criança, e o abuso sexual ocorre desde criancinha, desde bebezinho, eu já tive casos que a vítima tinha 1 ano de idade, 2 aninhos de idade, de qualquer faixa etária. Não, então a criança, em razão do seu desenvolvimento, ela não tem condição de saber que ela está sofrendo um abuso sexual. Na maioria das vezes ela não sabe, quando cresce mais um pouquinho, ela não tem certeza do que está acontecendo, então ela não sabe que está sendo vítima de um abuso sexual. E na maior parte dos casos, os abusadores, eles são conhecidos das vítimas. Eles se aproveitam da relação de proximidade para ganhar a confiança da vítima, com brincadeiras, com doces,
fazendo companhia, se passando por bonzinhos, e com isso eles conquistam a simpatia da vítima, a confiança da vítima, e acabam por praticar o abuso sexual contra ela, contra aquela criança. Então, os principais tipos de abuso consistem em passar a mão no corpo da vítima, o sexo vaginal, despir a vítima, o sexo anal, o sexo oral, exibição das genitálias, o assédio, masturbação da vítima pelo agressor, masturbação do agressor pela vítima, obrigar a vítima a assistir relações sexuais de terceiros, pessoalmente ou não, e os atos disfarçados de carinho. Nos processos em que eu atuei, muitas vezes vem lá no depoimento que o tio queria só fazer um carinho, e esse carinho era um abuso sexual. Então, a criança, pela sua idade, pelo seu desenvolvimento, ela não sabe, ela não tem condições de saber que ela está sendo vítima de um abuso sexual. E onde ocorre o abuso sexual? O abuso sexual ocorre em qualquer lugar. Pode ocorrer na escola, nos clubes, nas igrejas, nas ruas. Muitos casos ocorrem dentro de casa, no ambiente familiar, dentro da família. Então, a família que seria a primeira pessoa, a primeira instituição a cuidar daquela criança, a proteger aquela criança, a mantê-la a salvo de qualquer tipo de violência, infelizmente o abuso ocorre dentro de casa, dentro do ambiente familiar, por parentes, abusos intrafamiliares e até abusos incestuosos. O abuso praticado dentro de casa, ele é praticado por pessoas próximas, muitas vezes o pai, o padrasto, o tio, o primo. Muitas vezes, entre a criança e o abusador, tem o laço afetivo é muito forte. A criança, embora ela não saiba que ela está sendo vítima da violência, já aconteceu muito dos casos que passaram por aqui, dela ter afeição, dela ter carinho, dela gostar do abusador. E tem aquelas vítimas também que ela tem medo, que tem ódio, que tem repúdio ao abusador. E essa situação de violência sexual, de abuso sexual, quando ocorre dentro do seio familiar, dentro da família, prolonga em muito sofrimento da vítima. A vítima passa anos nessa situação de sofrimento, refém daquela situação, e muitas vezes a identidade do abusador fica ocultada, fica escondida. A vítima não tem para quem recorrer, não tem para quem contar, ela tem medo de contar, ou ela tem vergonha de contar o que está se passando com ela, e ela fica, então, anos em sofrimento. Muitos casos chegam a atingir a idade adulta, sofrendo psicologicamente, emocionalmente, do fato que ocorreu com ela ou que continuou ocorrendo com ela por muitos anos. E o abusador? Quem que é o abusador? O abusador geralmente é uma pessoa comum, quase sempre um parente, um amigo da vítima ou da família, e isso torna muito difícil e complexa a descoberta do crime. Porque o crime está ocorrendo dentro de casa, dentro do seio familiar, a maioria dos crimes, né? É claro. A maioria desse tipo de crime, a maioria dos abusos sexuais, só estão presentes o abusador e a vítima. Não tem testemunhas. Então, isso torna muito difícil a descoberta do crime, o processamento desse crime e a condenação desse abusador. Na maioria dos casos, o abusador ele é do sexo masculino, ele tem fortes vínculos afetivos, familiares e de confiança com a vítima. E quais são os principais motivos para o abuso sexual? O abusador, ele vê na vítima, naquela criança, ou naquela pré-adolescente, ou no adolescente, ele tem a percepção de que aquela vítima ela já é uma pessoa adulta e já é capaz de ter relações sexuais. Ela já sabe, eles acham que ela já sabe o que ela está fazendo e que ela tem condição e que ela pode ter relação sexual.
mas ele, na verdade, ele está abusando, está praticando um crime contra aquela criança. E, infelizmente, acontece muito também de alguns homens, de alguns pais, quererem serem os responsáveis pela iniciação sexual das filhas. Isso acontece, infelizmente, e muito. Os pais serem os iniciadores sexuais das filhas, da criança, e a criança continuar sofrendo esse abuso sexual no seu seio familiar. E as mães? Como que são as mães, geralmente, como que é a conduta das mães nos casos de abuso sexual? É claro, a maioria das mães ficam, assim, arrasadas quando ficam sabendo que a filha foi vítima de um abuso, fazem de tudo, denunciam, procuram um conselho tutelar, procuram uma promotoria, procuram uma delegacia. Elas exercem o seu papel de mãe, vão atrás para pedir providências para que aquele abusador seja processado pelo crime que ele praticou contra a sua filha. Buscam também as medidas protetivas em favor daquela criança, daquele adolescente que foi vítima de um abuso. Mas, infelizmente, nós temos mães que são omissas. Então, nesses casos da omissão das mães, na maioria dos casos, o abusador é o pai ou o padrasto. A mãe prefere acreditar na versão do inverossímil do abusador, em prejuízo do que a filha narrou. Então, a criança chega para a mãe, conta o que está acontecendo, e a mãe não acredita na versão dela, prefere, às vezes, ela chega no marido, no seu companheiro, perguntar, a criança falou isso, ele dá a versão dele e ela prefere acreditar na versão do pai, ou do seu companheiro, do padrasto, em detrimento do que a filha lhe contou. Isso acontece também, já aconteceu também em muitos casos que passaram aqui na promotoria, a mãe falar assim, mas só foi uma vez, eu conversei com ele e ele prometeu que não vai fazer mais. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, aquela criança continua sendo vítima, continua sendo abusada, e, infelizmente, com a omissão da sua mãe. A sua mãe não toma providência, prefere ficar ao lado do abusador do que ao lado daquela vítima. Acontece também de muitas mães terem medo de perder o marido ou o companheiro. Então, elas ficam sabendo que a vítima está sendo abusada, mas ela tem medo de ficar sem marido, de ficar sem um companheiro, e ela deixa aquela situação perdurar. Acontece também da mãe ter medo do abusador. Acontece muito dela estar sendo vítima de violência doméstica por parte do marido, do companheiro, e em razão desse medo, desse temor, ela tem medo de denunciar o que ele fez ou o que ele está fazendo com a filha dentro de casa. Acontece muito também da mãe ter medo de perder o mantenedor da casa. Ela sabe que que a sua filha está sendo vítima de um abuso sexual, que o seu companheiro está praticando relações sexuais com aquela criança, mas ela não denuncia, ela não toma providência porque ela tem medo dele ser preso. Se ele ser preso, ele vai perder o emprego ou o que ele trabalha, e vai faltar quem pague as despesas da casa, quem faça as compras da casa. Então, ela tem medo de perder o mantenedor da casa e não toma providência, e aquela criança continua sendo vítima de violência dentro de casa, com a omissão da mãe. Acontece também nos casos de padrasto, quando a menina já vai crescendo, está pré-adolescente, entra na adolescência, infelizmente, muitas mães veem na filha uma concorrente em relação ao seu marido. Elas veem na menina uma concorrente. Elas acham que a menina fez aquela denúncia para tentar tirar o marido da mãe. Então, ela fica do lado do seu companheiro, do padrasto, e não acredita na versão da vítima. Então, a omissão da mãe, no caso de abuso sexual, quando a mãe ela é ciente dos fatos e não toma providência
em favor daquela criança, para proteger aquela criança, para tirar aquela criança da situação de vítima. A omissão dela em permitir que aquela criança continue sendo abusada sexualmente, para mim, ela se torna uma criminosa e ela também deve responder pelo mesmo crime que o abusador. Ela também deve responder pelo crime por não denunciar e deixar a vítima desamparada à mercê de novas violações, de novos abusos sexuais. E o silêncio da vítima. Quando o abuso ocorre dentro de casa, o abusador ele faz de tudo para manter a sua conduta em segredo, para que o seu crime não seja revelado. Então, como que ele consegue isso? Ele ameaça a criança, ele faz chantagem e barganhas com a vítima. Ele ameaça de que jeito? Ele fala, ó, se você contar o que aconteceu para sua mãe, eu vou matar você e sua mãe, eu vou matar todo mundo aqui na casa. Se você contar o que está acontecendo, eu vou colocar todo mundo para fora, vocês vão morar na rua, vocês não vão ter o que comer. Ou eles barganham, docinho, presentinhos, aparelho celular. Então, vão dando pequenos agrados para a vítima ficar quieta, ficar em silêncio. E a vítima mantém o segredo em razão do sentimento de vergonha. Muitas crianças, muitas meninas, muitos meninos ficam em silêncio porque eles sentem vergonha e eles acreditam que aquele abuso ocorreu por culpa deles. Então, eles têm vergonha de contar o que está acontecendo. Ou eles mantêm um segredo por medo. E o sentimento de culpa que eu relatei também. Falamos do abuso sexual. E outra forma de violência sexual é a exploração sexual. Então, quando uma criança e um adolescente ela é vítima do abuso sexual, mas em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. Então, na exploração sexual comercial, alguém vai estar tendo lucro, alguém vai estar ganhando dinheiro, alguém vai estar colocando aquela criança para ser abusada, para ser explorada, e alguém vai estar ganhando dinheiro. E está relacionada também a outra forma de violência sexual, o tráfico de pessoas. Muitas meninas, muitas adolescentes são recrutadas, selecionadas, levadas de um lugar para outro, dentro do Estado, dentro do nosso território nacional, ou podem ser levados para o estrangeiro com o fim de exploração sexual, que é o tráfico de pessoas. Tudo também visando o lucro. Então, a exploração sexual comercial, ela sempre inclui comercial, e as principais causas para a exploração sexual são a pobreza. Muitas mães entregam as filhas para serem exploradas sexualmente e elas ganham um percentual nisso ou ganham algum trocado nisso. Situação de abandono, a criança ou a adolescente está em situação de abandono, não tem a quem recorrer e acaba indo para o caminho da prostituição para oferir algum dinheiro, algum trocado. Vítimas de abuso sexual também acabam no futuro sendo exploradas sexualmente, e também o culto ao erotismo precoce acabam levando à exploração sexual comercial. E uma outra forma de violência também é a negligência. A negligência é a falta do dever de cuidado quanto às necessidades básicas com a criança, com alimentação, higiene, vestimenta, proteção, segurança, cuidados médicos. Nessa questão aqui, muitas pessoas vão falar, mas porque ele é pobre, porque está numa situação difícil, o conselho tutelar vai lá e vai tomar a criança, vai tomar os filhos? Não, não é assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse artigo 23, ele fala que a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, assim, a pobreza, a falta de recursos, a situação
financeira difícil que uma família está passando, isso por si só não é motivo para aquela mãe, para aquele pai perder a guarda do seu filho. O que acontece? Nesses casos, como que o Conselho Tutelar age, como que os integrantes da rede agem? São aplicadas as medidas protetivas. Então, essa família, ela tem que ser encaminhada para os programas sociais, ela é encaminhada para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que, dentre os serviços que a assistência social tenha, essa família seja referendada e seja acompanhada e ela possa se empoderar e ela possa ter condições de se reestruturar quanto aos recursos materiais, quanto à questão de trabalho, seja recebendo cesta básica, seja sendo encaminhada para programas de renda. Então, as famílias vulneráveis, só a vulnerabilidade social não é motivo para uma família perder os seus filhos. Então, o que acontece quando é constatada a negligência? Na negligência, aquela mãe, aquele pai, ele não se preocupa com o seu dever de pai e mãe em relação ao filho. A criança fica sem alimentação adequada nos horários corretos. A criança não recebe, a mãe não prepara o almoço, não prepara o jantar. Às vezes ela acha mais fácil só fazer miojo, dar miojo para a criança, porque é mais fácil de preparar e não dá trabalho para preparar, né? É rapidão, só coloca na água ali e pronto. Muitas crianças, outra forma de negligência é a falta com os cuidados de higiene para com a criança. Não, a criança não dá banho, a mãe não troca a fralda, deixa a criança com fralda suja, fica com assadura, as crianças com piolho, com sarna, com bicho de pé. Muitos pais, muitas mães deixam as crianças na rua sem supervisão de um responsável e pode acontecer alguma coisa de ruim com a criança na rua, ela pode ser vítima de abuso sexual, ela pode ser atropelada, pode acontecer vários tipos de violações com a criança sozinha na rua. Então, quanto aos cuidados médicos, negligência quanto aos cuidados médicos, eu tenho recebido aqui na promotoria, a criança ela tem que fazer um tratamento médico continuamente. Regularmente, aquele pai, aquela mãe tem que levar a criança na unidade de saúde para um tratamento. Por exemplo, a criança que tem o vírus do HIV, a criança parece que regularmente, até uma determinada idade, ela tem que ir na unidade de saúde para fazer todos os exames para verificar como está a sua imunidade, como está a sua saúde. O pai ou a mãe não leva essa criança para fazer esse acompanhamento, então ele está sendo negligente com relação ao tratamento médico do seu filho. O pai ou a mãe não leva a criança para fazer as vacinas obrigatórias. O Conselho Tutelar pega a caderneta de vacinação da criança, está tudo desatualizado. A criança não tomou a vacina na época certa. Esse pai, essa mãe está sendo negligente com relação aos cuidados com seu filho. A questão que eu falei da falta de alimentação nos horários adequados, quem detecta isso, muitas vezes que nos noticiam isso, são os professores, são as unidades escolares, que a criança chega na escola com fome, com sono, a falta de higiene também. A criança chega na escola com roupa suja, com a roupa, quando é na idade de fralda, com fralda suja, com assadura. Pior, então, sem falar, nem precisa falar, né? Que na escola é onde mais detecta a questão do piolho. Então, a maioria dessas situações de negligência são constatadas por vocês, profissionais da saúde, e por vocês, profissionais da educação. Vocês que detectam e que nos encaminham
a maior parte desses casos de negligência que eu estou relatando aqui. A questão que eu falei do tratamento do acompanhamento para a criança que é portadora do vírus HIV, a assistente social do SAI, ela tem meu número, ela liga para mim, ela pega o celular, me liga e fala: doutora, a mãe do fulano de tal não está trazendo a criança aqui, já faz 2 meses, faz 3 meses, ela tem que trazer a criança aqui, e essa criança está correndo risco de vida. Então, são essas situações que chegam até mim aqui na promotoria. E onde que a área da saúde entra no Estatuto da Criança e do Adolescente? Entra na rede de proteção. Muitos de vocês devem ter ouvido falar assim: mas nós temos que trabalhar em rede. Nós trabalhamos em rede. O que é isso? Então, a rede de proteção, ela é prevista no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse artigo, fala que a política de atendimento à criança e ao adolescente, ela tem que ser feita através do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, todas as ações governamentais, todos aqueles órgãos que têm os serviços de atendimento à criança e ao adolescente têm que trabalhar em conjunto, fazer um trabalho intersetorial. Então, o setor da saúde, educação, assistência social, segurança pública, conselho tutelar, o sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos nós temos que trabalhar de maneira articulada, coordenada, para que todos assegurem com prioridade o atendimento da criança e do adolescente. Todos nós, trabalhando juntos, nós temos que trabalhar na prevenção, na atenção, na reinserção da criança e do adolescente em situação de violência. E mais, muitas pessoas, muitos órgãos acham que é só fazer o ofício e mandou o ofício, eu já resolvi o problema. Trabalhar em rede não é isso. Não é só mandar papel, vem papel. Manda e-mail, vem e-mail. Não é isso. As pessoas têm que se conhecerem, elas têm que conversarem. O pessoal da saúde tem que conhecer o pessoal do Conselho Tutelar, da Educação, da Assistência Social, da Segurança Pública, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública. O pessoal da Educação também tem que conhecer. Todos nós temos que nos conhecer para nós conversarmos, trocarmos experiências e estudarmos como que nós vamos trabalhar de forma intersetorial, articulada, visando a prevenção, a atenção e a reinserção das crianças e adolescentes em situação de violência. O Conselho Tutelar não vai conseguir trabalhar sozinho, o Ministério Público não vai conseguir trabalhar sozinho, Educação não vai conseguir trabalhar sozinha, Assistência Social não. Todos nós dependemos um do outro. Todos nós trabalhamos de mãos dadas em favor das crianças e adolescentes. Então, vocês profissionais da saúde, vocês são a porta de entrada para as notícias de situação de criança em situação de violência. Vocês são as pessoas que têm o primeiro contato com a situação de violência. Então, quando uma criança é espancada dentro de casa, sofre uma queimadura dentro de casa, é surrada dentro de casa, que ela necessita de um atendimento médico, ela vai chegar lá na unidade de saúde, na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, no hospital. Então, vocês são a porta de entrada. O setor de saúde, a área de saúde, faz parte da rede de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês da saúde, o que vocês fazem? Vocês fazem o acolhimento daquela vítima, né? Vocês fazem o acolhimento daquela criança e do adolescente, vocês fazem o atendimento, muitas vezes o atendimento de urgência,
Às vezes a criança precisa de uma cirurgia, de um atendimento rápido para que ela, muitas vezes até a criança está correndo risco de vida. Então, vocês fizeram o acolhimento, fizeram o atendimento, depois de resolvida a situação, de prestar o atendimento médico, o atendimento de saúde que a criança necessita, vocês devem notificar essa situação de violência. Eu assisti a aula da Josiane no módulo anterior a esse, e a Josiane falou para vocês, eu vi que ela falou sobre a notificação dos casos de situação de violência, ela mostrou na tela para vocês o modelo atual, pelo que eu me recordo, a versão 3.5, alguma coisa assim. Ela passou na tela para vocês a versão atualizada da notificação compulsória. E, então, todas as unidades de saúde, de serviço público ou privado, devem notificar os casos de violação contra a criança e do adolescente. E essa notificação, ela é compulsória, ela não é uma faculdade. O profissional da saúde, ele não pode falar assim, esse aqui eu não vou notificar, não, eu não tenho certeza se o que aconteceu com a criança, eu não vou notificar, não. Eu só vou notificar o que eu tenho certeza. Mas não é isso. Vocês devem notificar os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante ou de maus tratos contra criança e adolescente. Então, no atendimento de uma vítima, se você desconfiar que aquela criança, que alguém da família, do seio familiar daquela criança, que fez aquilo com a criança, se você desconfiar, a mínima desconfiança que você tiver, que aquele pai, que aquela mãe foi quem surrou aquela criança, que espancou aquela criança, ou que foi aquele pai ou aquele padrasto que abusou sexualmente daquela criança, se você desconfiar, você tem o dever de notificar essa violência. Você tem o dever de comunicar ao conselho tutelar que você recebeu lá na sua unidade de saúde um atendimento assim, que a criança chegou lá machucada, queimada, com traumatismo, com abuso sexual, abusada sexualmente. Você vai fazer essa notificação, você vai comunicar ao conselho tutelar. Mas muitas pessoas, então, não precisa ter certeza. Se você desconfiar, você notifica. Se é verdade ou não, se foi caso de maus tratos ou não, se foi a pessoa que está acompanhando ali ou não, isso o conselho tutelar que vai averiguar, junto com a delegacia de polícia. Então, essa notificação compulsória tem um sentido assim de fazer a comunicação que lá na unidade de saúde você recebeu tal caso, uma situação de violência. O conselho tutelar vai receber isso, o conselho tutelar vai conversar com a mãe, com o pai, com os parentes, com tia, com vó, com vizinhos, para saber o que aconteceu. O conselho tutelar vai levar esse caso para a delegacia de polícia. Na maioria dos casos, o conselho tutelar que registra o boletim de ocorrência em relação a esse fato que a criança foi vítima. Então, com a notificação compulsória, você não está fazendo nenhum BO contra aquela pessoa. Você não está pedindo a instauração de nenhum procedimento investigatório contra a pessoa. Você está comunicando aos órgãos competentes que uma criança sofreu uma violência. Que uma criança chegou lá com um trauma. E alguém praticou, provavelmente deve ter praticado aquilo contra a criança. Eu acredito que vocês devem ouvir muito o que a gente ouve aqui. A criança caiu. Foi um acidente em casa, a criança caiu. Só que vocês que são da área de saúde, vocês têm muito mais condições, conhecimentos técnicos para saber se aquela lesão, se aquele ferimento que aquela criança sofreu realmente foi um acidente, foi uma queda, ou foi
uma lesão. E o conselho, vocês acionando o conselho tutelar, o conselho vai tomar as providências necessárias. Essa criança, esse fato, depois de feito o boletim de ocorrência, o conselho tutelar vai levar ela para fazer o exame de corpo de delito, e lá o perito vai fazer o laudo, atestando o que ele constatou naquela criança. Então, a notificação é compulsória. E o artigo 245 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como infração administrativa caso não seja feita essa notificação compulsória. Então, está previsto ali no artigo 245, se o médico, o professor ou o responsável pelo estabelecimento de saúde ou do ensino fundamental, da pré-escola, da creche, se ele não comunicar, ele vai responder uma infração administrativa perante o Estatuto na Vara da Infância e Juventude, por esse artigo 245 do ECA. Então, o Conselho Tutelar ele vai atender o caso, vai fazer os encaminhamentos para a investigação, junto à delegacia de polícia, e ele vai encaminhar essa criança para a rede de proteção. Se essa criança precisar de acompanhamento pela Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar vai fazer o encaminhamento. Se a criança precisa de algum encaminhamento em relação à escola, o Conselho Tutelar vai providenciar isso. Acontece, muitas vezes, de no atendimento do caso, lá na unidade de saúde que vocês trabalham, de vocês terem que acionar o Conselho Tutelar naquele momento. Não dá para deixar depois. Vocês acionam o Conselho Tutelar para ir lá na unidade de saúde averiguar aquele caso. Por quê? Muitas vezes a criança ela vai estar lá no atendimento acompanhada do pai ou da mãe ou dos avós ou de algum parente que pode ser a pessoa que praticou aquele mal contra ela, que praticou aquela violência contra ela. Então, essa criança não vai poder retornar para casa com aquela pessoa, com aquele abusador, com aquela pessoa que surrou, que espancou, que colocou a vida dela em risco. Então eu estou falando muito né? O Conselho Tutelar, nesses casos, vocês têm que chamar o Conselho Tutelar lá na unidade de saúde em que vocês estão trabalhando, que vocês estão atendendo aquela criança. Os professores, a direção da escola, chama também a direção da escola, vendo aquela situação, a criança toda machucada, toda cheia de hematoma, o que vai acontecer? A criança tem medo de contar, mas em algum momento lá na aula, na escola, ou durante o intervalo, ou em algum momento, o professor acaba vendo, constatando que aquela criança está cheia de hematoma, está machucada, está sofrendo. E a criança tem medo de contar, porque se ela contar, quando ela chegar em casa, ela vai apanhar. Diante desses casos, aciona o Conselho Tutelar para o Conselho Tutelar ir lá na escola, buscar essa criança. O Conselho Tutelar vai na casa dos pais, vai verificar o que aconteceu com essa criança. Você que trabalha como agente comunitário de saúde, vocês fazem visita nas casas. Por ocasião dessas visitas, acredito que acontece muito de vocês constatarem uma situação de violência com uma criança. Se vocês não comunicarem, ou se vocês não passarem isso para a chefia e a chefia fazer a notificação, aquela criança não vai ser socorrida, ela não vai receber o socorro que ela necessita. E às vezes a visita que você fez na casa dela, você pode ser a única pessoa que pode socorrê-la. Então, nas visitas, que quando vocês constatarem isso, vocês não deixem de prestar um socorro para aquela criança. Seja comunicando ao seu superior que na visita constatou que a criança estava assim, assado, estava com uma lesão assim, estava machucada, estava com muito roxo pelo corpo, com muitas lesões, estava aparentemente com algum tipo de violência. Essa notificação tem que ser feita. Se a notificação não for feita,
isso não vai chegar no Conselho Tutelar, isso não vai chegar na Promotoria da Infância e Juventude. E se não chegar para nós, nós não teremos como aplicar medidas protetivas em favor dessa vítima, dessa criança e desse adolescente. Quais medidas protetivas que nós podemos aplicar? Quando o agressor está dentro de casa, a primeira medida protetiva que eu vejo para entrar em favor dessa criança, dessa vítima, é a medida protetiva de afastamento do agressor. Eu entro com um pedido na Vara da Infância e Juventude, requerendo que seja determinado aquele agressor o afastamento em relação à criança. Ele vai receber uma ordem judicial para ele se afastar daquela criança e não manter qualquer tipo de contato com aquela criança. Mas pode acontecer também que uma medida protetiva de afastamento não resolva a situação, não vai surtir efeito. São naqueles casos em que a mãe fica do lado do agressor, ou a mãe e o pai é o próprio agressor. Então, nesses casos, não tem condição da criança permanecer naquela casa sob os cuidados daquela pessoa. Nesses casos, nós requeremos o acolhimento institucional da criança, caso não tenha nenhum familiar que tenha condições de ficar responsável por ela provisoriamente. Então, todos esses casos de violência têm que chegar para nós, têm que chegar para o Conselho Tutelar, têm que chegar para o Ministério Público. E a notificação compulsória, a comunicação ao Conselho Tutelar pelos setores, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação, é de suma importância. Porque vocês são a porta de entrada que vão receber, vão nos noticiar e nós poderemos agir em favor, pela proteção em socorro daquela criança e daquele adolescente. Ainda em relação ao Conselho Tutelar, aqui em Cuiabá nós temos 6 conselhos tutelares. 6 conselhos tutelares. Nós temos Conselho Tutelar no bairro Planalto, que atende a região do Planalto, Conselho Tutelar na região do Santa Rosa, Conselho Tutelar na região do Pedra 90, Conselho Tutelar na região do Centro, Conselho Tutelar na região do Cochipó. São 6 os conselhos tutelares para atendimento das nossas crianças e adolescentes. Sábado, domingo, feriado, sempre tem um conselho tutelar de plantão que pode ser acionado. E durante a noite também tem o telefone do plantão do conselho tutelar. Finais de semana e feriados também sempre terá um juiz plantonista e um promotor de justiça plantonista. O Ministério Público tem a escala de plantão dos promotores e promotoras. A escala de plantão está disponível na página do Ministério Público. Então, assim, sempre terá alguém de plantão para atender. O Conselho Tutelar vai atender o caso e, quando necessitar de alguma medida judicial em favor daquela criança, daquele adolescente, o Conselho Tutelar vai entrar em contato com o promotor de justiça ou a promotora de justiça de plantão e vão ser feitos os encaminhamentos necessários em favor daquela criança. Eu falei para vocês do trabalho em rede, né? Aqui em Cuiabá, nós estamos trabalhando a Rede Protege Cuiabá. Nós formamos a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente e demos o nome para ela, Rede Protege Cuiabá. Esse Rede Protege Cuiabá é um trabalho articulado e intersetorial dos órgãos de proteção da criança e do adolescente. Então, tem representantes da saúde, tanto no município quanto no estado, nós temos representantes na Rede Protege Cuiabá. Da educação do município e do estado, nós temos representantes. Assistência social do município e do estado, temos representantes. O Conselho Tutelar faz parte da Rede Protege Cuiabá. Não, é indispensável o Conselho Tutelar na rede, né? Tem o Ministério Público e a minha promotoria da Infância e Juventude. Temos a participação do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Segurança Pública. Temos a participação do terceiro setor,
Nós temos representantes da Assembleia Legislativa do Estado na Rede Protege Cuiabá. Então, assim, são todos esses órgãos trabalhando em conjunto de forma articulada, e nós estamos construindo protocolos e fluxos de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós temos nos reunido, o trabalho parou um pouquinho quando iniciou a pandemia, e nós temos, mas desde o ano passado, nós estamos trabalhando na estruturação da rede de proteção aqui em Cuiabá, e estamos nessa fase de construir os protocolos e os fluxogramas de atendimento. E, finalmente, vamos chegar aqui no tema que me foi passado, em relação ao enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes durante a pandemia do Covid-19. Nós vimos lá no início as formas de violência física, psicológica, a negligência e a violência sexual. Essas 4 formas de violência, quando ocorrem no ambiente familiar, no ambiente intrafamiliar, com os pais, os responsáveis por aquelas crianças, que nós chamamos a violência doméstica. Então, desde o início da pandemia, quando iniciou no mês de março, que se agravou a situação da pandemia do Covid-19 aqui no Cuiabá, no estado, as pessoas tiveram que ficar em isolamento social, afastamento social, as aulas foram suspensas, muitas pessoas entraram em regime de teletrabalho. Então, assim, toda essa situação contribuiu para o aumento da violência contra a criança e do adolescente. No início da pandemia, no mês de março, mês de abril, conversando com os conselhos tutelares, com os representantes dos conselhos tutelares aqui na capital, nós constatamos que houve uma diminuição nos casos noticiados para os conselhos. Então, nós pensamos, o que foi cogitado? As crianças estão em casa, não estão na escola, estão em casa, sob os cuidados dos pais, dos familiares. Então, assim, teoricamente, as crianças, os filhos estão cuidados pelos pais. A mãe não está trabalhando presencial, está trabalhando em casa, crianças estão em casa, então, teoricamente, estão cuidados. Mas não é isso o que nós, de imediato, constatamos também. As crianças estão em casa, não estão indo para a escola. As crianças antes ficavam na escola, agora estão sob cuidado dos pais. Os pais não tinham o costume de cuidar da criança em período integral. Então, o longo período em casa, a intensa convivência familiar, fez com que aumentasse os casos de violência contra a criança e do adolescente. Os pais responsáveis, muitos ficaram na ociosidade, muitas famílias ficaram estressadas com todo esse clima da pandemia, muitas pessoas nervosas, está havendo muita falta de emprego, muitas pessoas estão passando por problemas financeiros. Então, todo esse quadro, toda essa situação, infelizmente, muitos pais, muitas mães acabam descontando isso nos filhos. O filho está ali, a criança está ali, está correndo, está brincando, está fazendo arte, e os pais não estão com paciência para cuidar. E acabam batendo, achando que bater é um meio de correção. Muitas pessoas acreditam que bater, sentada, chinelada, palmada, é meio de corrigir o filho. Então, durante esse período da pandemia, muitas crianças, muitos adolescentes têm sido vítimas de violência dentro de casa, praticado pelo pai, pela mãe, pelos familiares, onde elas estão sendo cuidadas. E acontece também, tem ocorrido também os casos de violência autoprovocada. Adolescentes, pré-adolescentes, vivenciando toda essa situação de não ir para a escola,
conflito familiar dentro de casa, muitas têm a tendência de acabar se autoprovocando uma violência, praticando aqueles cortes, a mania de se cortar, fazer aqueles cortes nos braços, perto ao pulso, pensamento suicida. Então, tem ocorrido muitos casos de violência autoprovocada também. Diante dessa situação, o que nós fizemos aqui na capital? Os representantes da rede, os integrantes da rede de proteção, nós nos reunimos e nós trabalhamos, nós pedimos para intensificar a divulgação dos canais de denúncia. Nós criamos esse folder aqui, que tem os canais de denúncia, para que vizinhos, parentes, a comunidade, quem tenha conhecimento de uma situação de violência, entre em contato com os canais de denúncia e denuncie que aquela criança e aquele adolescente está sendo vítima de violência. Porque nós não contamos, nós perdemos temporariamente o contato com as escolas. As crianças estão saindo na escola desde o mês de março. Então, ela não está mais, todo esse período, ela não estava mais sob os cuidados dos monitores, dos cuidadores, dos professores, que são as pessoas que a socorriam. Então, não tendo o acesso mais aos profissionais da educação, nós pedimos para divulgar os canais de denúncia para que a comunidade, os familiares, as pessoas que tenham conhecimento daquela situação de violência, noticiem, façam a denúncia para que aquela criança seja socorrida, e também para divulgar que nós, mesmo em teletrabalho, estávamos trabalhando, estávamos atendendo. O Conselho Tutelar aqui em Cuiabá fez uma escala de atendimento, o Conselho Tutelar não parou durante a pandemia, ele continuou trabalhando, e nossos conselheiros tutelares fazem um excelente trabalho aqui na capital. Além da divulgação dos canais de denúncia, para que as pessoas possam denunciar, mais uma vez eu reforço que nós contamos com os profissionais da saúde, porque vocês são a porta de entrada. Vocês que têm o primeiro contato com aquela vítima, com aquelas notícias de violência. Então, a porta de entrada são vocês. E através da notificação compulsória é que isso chega até o conselho, que chega até a promotoria da infância e juventude. E para quem não mora em Cuiabá, né, para todas as cidades do interior do estado de Mato Grosso, as pessoas devem procurar o Conselho Tutelar de Violência contra a Criança e o Adolescente, podem procurar a promotoria da sua cidade ou que atende a sua cidade, a delegacia de polícia que atende a sua cidade ou da sua cidade, e, muito importante também, o Disque 100, que é o Disque Nacional. Através do Disque 100, qualquer pessoa pode ligar de onde ela estiver para fazer uma denúncia de violência contra a criança e do adolescente. Eu já ouvi muito na educação e da saúde também, falar assim, não, eu não vou comunicar, não, eu tenho medo, eu moro no mesmo bairro que o agressor. Ele vai saber que fui eu que denunciei, depois ele vai vir em represália a mim, ele vai fazer alguma coisa contra mim. Com essa atitude, a criança vai continuar sendo vitimizada, ela vai continuar sofrendo aquela violência dentro de casa, apanhando todo dia, sendo espancada todo dia. Você pode ser a única pessoa a socorrer aquela criança. Então, em último caso, ligue no Disque 100. Faça a denúncia pelo Disque 100. Ele é nacional, ele é gratuito, você não precisa se identificar. Você menciona o nome da criança que está sendo vítima da violência, o endereço completo, pontos de referência, onde que essa criança possa ser encontrada. O que o pessoal do Disque 100 dos Direitos Humanos vai fazer? Essa denúncia vai ser registrada, vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar da sua cidade. Lá, o conselheiro tutelar vai receber essa denúncia e vai averiguar o que está acontecendo com essa criança.
As pessoas também podem acionar o 190, que é o da Polícia Militar, podem acionar também o 180, que é o que noticia a violência contra a mulher. E aqui, por último, eu disponibilizei aqui o folder com os telefones da ouvidoria do Ministério Público. Durante a pandemia, o número de atendimento da ouvidoria do Ministério Público era o 127. Mas, durante a pandemia, foram disponibilizados números de telefone, números de WhatsApp, para que as pessoas também possam entrar em contato, possam fazer a denúncia. Tem ali também o e-mail da ouvidoria do Ministério Público. E o Ministério Público não parou durante a pandemia, o Ministério Público trabalhou, a Promotoria da Infância e Juventude trabalhou durante todo esse período da pandemia, assim como vocês também trabalharam. Então, estamos juntos na defesa das nossas crianças e adolescentes. O telefone da ouvidoria do Ministério Público atende todo o estado de Mato Grosso. Então, de qualquer cidade que você mora, que você trabalhe, a pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria vai registrar essa denúncia e essa denúncia vai ser encaminhada para o promotor da cidade onde está acontecendo aquele fato ou para o promotor que tenha atribuição para atender aquele fato, aquela denúncia. Então, são essas as considerações, as informações que eu trouxe aqui, que eu pincelei, que eu relacionei para trazer para vocês em relação ao enfrentamento à violência contra a criança e adolescente durante o período da pandemia. E, independente da pandemia ou não, terminando a pandemia, nós continuamos trabalhando na defesa da criança e do adolescente para que reduza a violência, tanto física, tanto psicológica, tanto sexual, tanto de negligência contra nossas crianças e nossos adolescentes. E nós nós contamos com vocês que estão me assistindo, com vocês que trabalham na área de saúde, com vocês que trabalham na educação, na assistência social, os conselheiros tutelares, todos vocês que são porta de entrada. Nós contamos com a parceria de vocês, com o trabalho de vocês para nós somarmos esforços e continuarmos trabalhando de mãos dadas, em parceria, em sistema de rede, para que nós consigamos ajudar essas crianças e adolescentes que diariamente são vítimas de violência. E eu aproveito a oportunidade também para parabenizar todos vocês que trabalham na área de saúde, pelo excelente trabalho, pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem na profissão de vocês, em especial durante esse período de pandemia, porque vocês foram à luta, vocês estão na linha de frente, vocês estão enfrentando a pandemia, vocês estão atendendo, socorrendo todas as pessoas que estão chegando para vocês doentes. Então, vocês estão de parabéns, rendo minhas homenagens para vocês. Parabenizo também todos os profissionais da educação, todos vocês, professores, monitores, que mesmo em períodos de pandemia, mesmo em sistema de teletrabalho, continuaram dando atenção para as crianças, para os alunos, mandando atividades, cobrando dos pais, passando para os pais o que eles devem fazer para passar os conteúdos para os seus filhos. Doutora, gostaria de fazer uma pergunta que está aqui em nosso bate-papo, perguntando o que é a revitimização. Uma das leis que eu mencionei para vocês no início, a Lei 13.431 de 2017. Ela é a Lei de Proteção à Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência. O objetivo desta lei é evitar a revitimização da criança e do adolescente. Quando que ocorre a revitimização? A criança, lá na escola, um exemplo, a criança lá na escola, ela conta para a professora, para a monitora ou alguém da escola
acaba sabendo que aquela criança sofreu um estupro. Então, a criança conta aquilo para a professora. E quando ela conta aquilo para a professora, ela revive tudo o que aconteceu com ela. Ela reviveu toda aquela violência, contou o que aconteceu, como que foi, quem que foi, o que fez. Ela reviveu tudo aquilo. Aí a professora vai na coordenadora, conta a coordenadora. A coordenadora chama a criança, o aluno, conta para mim o que aconteceu. Aí a criança conta tudo de novo. O coordenador vai na diretora. Aí a diretora chama o aluno, o que aconteceu? O aluno conta tudo de novo. A diretora aciona o conselho tutelar vai lá na escola para ver o que está acontecendo. O conselho tutelar pergunta para a criança, o que aconteceu? A criança repete a história tudo de novo. O conselho tutelar pega a criança, vai com a criança para a delegacia. A criança conta de novo. Ou o conselho tutelar chama a mãe e fala, aconteceu tal coisa com o seu filho, revelou na escola. Aí a mãe, o que aconteceu? Como que foi que aconteceu? Quem que fez isso? Então, a criança, ela é levada a contar a história, o fato do qual ela foi vítima, várias vezes. Então, a cada vez que a criança conta o que aconteceu com ela, relata aquela situação de violência com ela, cada vez que ela conta isso, que ela relata isso, ela está sendo revitimizada. Porque ela tem que passar por contando, relatando várias vezes, ela vivencia aquilo tudo de novo, aquele sofrimento tudo de novo. Então, a cada vez que ela conta, ela está sendo revitimizada. E com essa lei da 13.431 de 2017, um dos objetivos dela é evitar a revitimização. Então, o relato dela lá na escola para a professora, nós chamamos de escuta especializada. Ela fez a revelação espontânea para a professora. A escola vai registrar esse relato da criança. E o objetivo da lei é que a criança seja ouvida só uma vez a respeito da violência que ela sofreu. Então, o trabalho da rede pretende capacitar os profissionais da educação. Nós temos que ver isso para frente. Os conselhos tutelares, todos envolvidos no tema da criança e do adolescente, capacitar para essas pessoas ouvirem a criança e já saberem que a criança tem que ser encaminhada para o atendimento, e se ela for ouvida a respeito daquele fato, daquela violência, ela vai ser ouvida lá na delegacia, pela equipe especializada da delegacia. Na delegacia, eu não sei como que está funcionando no interior. Aqui em Cuiabá, na delegacia, tem uma equipe técnica, tem assistente social, tem um psicólogo. E eles têm as técnicas adequadas para ouvir aquela criança, para abordar o assunto com a criança, sem que ela seja revitimizada, sem que ela tenha que passar por todo o sofrimento de novo. E essa lei prevê também o depoimento especial, que tem um procedimento próprio também para ser feito, um local próprio, tem todos os requisitos para a criança ser ouvida a respeito da violência. Então, a revitimização é isso, é fazer com que a criança conte várias vezes o que aconteceu com ela. Cada vez que ela relatar aquilo, ela está sendo revitimizada, porque ela está vivenciando toda a violência de novo, ela está passando por todo o sofrimento de novo. E o objetivo da lei é que a criança seja ouvida uma vez só. Ela relatou o que aconteceu com ela e não é para ela ser ouvida mais, para ela não passar por isso de novo. Encerrar o assunto. E lá o delegado dá sequência no inquérito policial, e depois o inquérito vai para a vara criminal, dá sequência lá. Mas o objetivo é a criança ser ouvida somente uma vez e as pessoas envolvidas no atendimento terem esse conhecimento que não podem ficar perguntando para a criança o que aconteceu com ela. Uma outra pergunta quando a gestante, no atendimento na unidade de saúde, manifesta o desejo de entregar o bebê para adoção, como a gente deve proceder?
Eu acredito que vocês devem receber muito esse tipo de pergunta nas unidades de saúde onde vocês trabalham. No posto de saúde, na unidade básica de saúde, a gestante procura o atendimento pré-natal, os exames de gravidez. E eu acredito que aconteça muito dela falar que não quer ficar com o bebê e que quer entregar o bebê para adoção. Quando a gestante manifesta o desejo de entregar o bebê para adoção, vocês acionem o conselho tutelar, para o conselho tutelar atender essa gestante, ou vocês orientem para que ela procure o conselho tutelar que atende o bairro dela, ou podem falar para essa gestante procurar a promotoria da infância e juventude, ou até mesmo a vara da infância e juventude. Já ouvi falar, não me recordo se foi aqui em Cuiabá ou em alguma cidade do interior do estado que eu trabalhei, que uma pessoa, que a gestante mencionou para algum profissional que desejava entregar o filho para adoção, e a profissional falou assim, então eu vou ajudar você a arrumar alguém para ficar com o seu bebê. Não é esse o procedimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a gestante que tem o desejo de entregar o seu filho para adoção, ela deve procurar a vara da infância e juventude, ela deve ser encaminhada para a vara da infância e juventude. Lá na vara da infância e juventude, ela vai ser atendida pela equipe interprofissional da vara, vai ser feito um acompanhamento. E quando o bebê nascer, o bebê entra na lista de crianças para serem adotadas. O Poder Judiciário tem um projeto que se chama Entrega Legal. A entrega legal nada mais é do que a gestante que quer entregar o bebê para adoção, procura a vara da infância, procura a promotoria da infância, dizendo que quer entregar o seu filho para adoção. A entrega de criança para terceiras pessoas sem passar pela vara da infância e juventude é irregular, é ilegal. Toda a comarca tem um cadastro. As pessoas que têm interesse em adotar uma criança, um bebê, uma criança de mais idade, um adolescente, as pessoas têm que procurar a vara da infância e juventude. Elas fazem um cadastro de habilitação para adoção. Nesse cadastro, elas têm que passar por um curso preparatório. Um curso preparatório para adoção. Nesse curso, elas vão receber todas as informações necessárias em relação ao processo de adoção, como se dá o processo de adoção. E elas são preparadas para receberem futuramente uma criança em adoção. Concluído esse curso e feito o processo na vara da infância e juventude, elas entram numa lista de espera. Então, elas entram numa lista de espera para aguardar a chegada esperar a vez delas para adotar. Tem também as crianças para serem adotadas. Então, essa criança dessa gestante, quando o bebê nascer, o bebê vai ser encaminhado vai ser acolhido na casa lar. A juíza, aqui em Cuiabá, a juíza vai marcar uma audiência, vai chamar essa mãe, essa mulher, depois que o bebê nascer, para ela confirmar se é desejo dela mesma entregar o bebê para adoção. Uma vez confirmado que ela tem o desejo de entregar o bebê para adoção, aí sim a juíza vai determinar para consultar a lista, consultar o cadastro, vai verificar quem que é o primeiro da fila que está esperando para adotar, e essa criança vai para o primeiro da fila. Então, dessa forma, a gestante não vai estar entregando o bebê para terceiras pessoas, as pessoas que estão no cadastro de adoção, elas são preparadas, elas são capacitadas, elas recebem todas as informações quanto ao processo de adoção. E as adoções, porventura feitas à revelia desse cadastro, à revelia do processo de adoção, as pessoas ficam... o casal que pega fica muito vulnerável, porque essa gestante futuramente pode começar a coagir, querer dinheiro, querer o bebê de volta. É um risco muito grande pegar um bebê fora do cadastro de adoção. Então,
toda pessoa, todo profissional da saúde que atenda uma mãe, uma gestante que fala que quer entregar um bebê para adoção, orienta ela. Procura o conselho tutelar. Você quer que eu chame o conselho tutelar para vir te atender? Lá no seu bairro, qual o conselho tutelar que atende próximo à sua residência? Mas eu não quero procurar o conselho tutelar porque alguém lá no meu bairro vai ficar sabendo. Encaminha ela para a vara da infância e juventude, encaminha essa gestante aqui para a promotoria da infância e juventude, que nós faremos o atendimento e faremos o encaminhamento dela para a vara para ser acompanhada, e essa criança, quando nascer, ser encaminhada para o cadastro de adoção. É dessa forma que eu oriento. Suas últimas considerações. Eu agradeço a atenção de todos vocês que dispensaram um período dessa tarde para me ouvir, para participar dessa web aula. Então, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo, que são da saúde, que são da educação, que são dos diversos setores que participaram dessa web aula. Muito obrigada pela atenção, pela participação. E eu peço a vocês que divulguem as informações que eu passei aqui. Ajudem a divulgar os canais de denúncia. Quando tiverem notícia, quem não é do profissional da saúde ou da educação, se você tem uma notícia de uma criança em situação de violência, denuncie, procure, denuncie, anote os canais aqui de denúncia, ligue no Disque 100, encaminhe um e-mail para o Disque 100 e nos ajude a proteger as nossas crianças e adolescentes. Parabéns mais uma vez para vocês, profissionais da saúde, profissionais da educação, e obrigada ao Telesaúde, a vocês do setor de saúde do estado de Mato Grosso, pela oportunidade de eu participar dessa web aula e de passar essas informações para vocês. Muito obrigada.